Aumento de 18 milhões no custo da merenda escolar faz Tribunal de Contas do Estado suspender dispensa de licitação da SEDUC. Brasil enviará remédios e alimentos para a Venezuela. Bolsonaro levará a proposta da reforma da Previdência ao Congresso pessoalmente e à noite falará na televisão sobre o que vai mudar no sistema previdenciário brasileiro. Dezenas de civis e combatentes do Estado Islâmico se entregam no leste da Síria. Nicolás Maduro determina fechamento de fronteira marítima entre Venezuela e Curaçao. Crime misterioso. Homem é morto a tiros na Cidade Nova, na porta de sua casa. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala de variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. O Climatempo está prevendo muita água e parte dela já caiu durante a madrugada, 50 milímetros com probabilidade de 75%. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura e a máxima prevista é de 30 graus. A umidade do ar está em 94%. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É quarta-feira, 20 de fevereiro. Chegamos aos 51 dias do ano e faltam 314 para terminar 2019. Dia de Santa Margarida de Cortona. Na mitologia romana era o dia de Tácita, deusa do silêncio e da virtude. O Rio Negro subiu 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 25 metros e 22 centímetros. A história conta. 1865, rendição de Montevidéu depois de sitiada e bombardeada por brasileiros colorados. No dia 20 de fevereiro de 1986, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas lança a primeira estação espacial na órbita da Terra, a Mir. Situada a 390 quilômetros do solo terrestre, o projeto tinha como objetivo principal o estudo dos efeitos da longa permanência humana no espaço. A estação permaneceu 15 anos em órbita. Em 1962, John Glenn tornava-se o primeiro astronauta americano e o segundo do mundo. 2002, incêndio em um trem no Egito mata cerca de 400 pessoas. Em 2004, o presidente Lula, hoje presidiário, anuncia o fechamento de todos os bingos do país. Agora 5h50. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A circulação de veículos pesados na faixa da esquerda da Avenida Efigênio Salles resultou na autuação de 256 condutores no período de 1º de janeiro até o último dia 14 de fevereiro. O reforço na fiscalização segue a orientação da Prefeitura de Manaus, que tem monitorado o tráfego de veículos pesados nesse corredor viário na zona Centro-Sul, onde foram registrados casos de desobediência às leis de trânsito e choque de caminhões com aves silvestres abrigadas nas árvores do canteiro central. Agora 5h51 em Manaus, o Jornal da Manhã traz as primeiras informações desde as ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, o transporte coletivo da cidade está operando sem a normalidade. Sem a normalidade, Paulo Guerra, com expectativas para o pagamento do Vale, que deverá acontecer no dia de hoje. Hoje é dia 20, né? Eles estão aguardando pelo Vale. Por enquanto, tudo tranquilo, Paulo. Já estivemos aqui no terminal 5, na garagem da Global também, conversávamos com os motoristas, cobradores, tudo tranquilo até o presente momento. Pellegrini, a meteorologia está prevendo 50 milímetros e se essa água vier, vou te contar, é um verdadeiro dilúvio. 50 milímetros de precipitação pluviométrica, também conhecida como chuva. E como é que está o tempo aí na área onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra, aqui no coração da zona leste da cidade, próximo à rotatória do bairro de São José, né? E essa previsão, Paulo, com certeza já deixa a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros em alerta, sem dúvida nenhuma, e também as pessoas que moram, né, nas áreas de risco também bem preocupadas, e também, Paulo, naquele alerta que sempre ocorre quando há uma previsão assim de grande porte. No começo da madrugada já choveu forte em várias áreas da cidade, Pellegrini. Inclusive na zona norte e leste, as duas maiores de Manaus, né? Esperamos aí que boa parte dos 50 milímetros já tenha caído, né? Encontramos agora na madrugada a pista molhada, era por volta de 4h30, já não chovia mais, Paulo, porém a pista completamente molhada, com poças d'água em vários pontos.
Peregrine, numa feira da cidade, duas namoradas de um peixeiro se encontraram, elas foram comprar peixe ao mesmo tempo. Peregrine, foi uma confusão muito grande na feira. Pois é, Paulo Guerra, porque uma ia comprar, a outra parece que ia só buscar, Paulo Guerra, aí acabou, né, acabou tendo uma confusão, as duas brigavam por causa de um roelo e o alvoroço, qualquer confusão que tem feito, já sabe como é que fica, né? Foi um alvoroço danado, uma puxava o cabelo da uma, a outra puxava o cabelo da outra, largue meu homem, solte meu peixeiro e por aí vai. E o que o peixeiro fez, Peregrine? Ficou assistindo? Paulo, ficou rindo, achando graça, achando bonito. 70 anos de idade, vendo uma mulher de 19, outra de 24 brigando, ele tinha que achar graça. Ele se achava o gostosão da feira, é isso, Peregrine? Sim, mas mal ele sabe que elas querem mesmo é o caldo que ele proporciona, caldo de roelo. Pois é, Peregrine, grande confusão. E os pronto-socorros da cidade, como é que foi, Peregrine? Movimentação tranquila, Paulo, né? No pronto-socorro, pode a gente chegar no 28 de agosto ainda, né? Já passamos pelo João Lúcio, já passamos pelo pronto-socorro Platão Araújo. Entretanto, não tem nada que subisse aí, Paulo, o número daqueles que nós já estamos acostumados a encontrar lá. Teve sim agressão física e o que chamou a atenção, Paulo Guerra, uma pessoa que foi vítima de agressão física, mais uma vez. A gente fala sempre de agressão física e agressão doméstica, e geralmente, né, a gente fala logo que é as mulheres, mas dessa vez não. Aconteceu mais uma vez nesse caso, o homem é que foi agredido pela própria esposa. O que ela fez com ele, Peregrine? Paulo, ela o agrediu com panela, né? Mais uma vez a panela de pressão foi usada como arma. Dessa vez não foi nem a panela, foi a tampa da panela de pressão daquelas de 5 litros. Ela deu assim de quina, assim pegando do supercílio para a orelha, que abriu a cabeça do seu próprio amado, do seu próprio esposo. Eu tenho observado, Peregrine, que nessas informações sobre mulheres que gostam de bater nos homens também, elas sempre usam panela de pressão, é isso, é? Pois é, quando não é a panela é a tampa, Paulo, né? Elas usam bastante, o instrumento que ela vê mais pesado ali pela cozinha, e geralmente, Paulo, elas dão quando o camarada está de costa. Larga a lapada, já é segundo caso, tão somente essa semana. E os dois casos devido, Paulo, ao instrumento do capeta, o tal do WhatsApp. Peregrine, e o IML teve muito trabalho durante a madrugada? Não, Paulo, não tivemos nem movimentou, não, muito, né, apenas uma morte durante a noite e madrugada. Conversava com o Jefferson, que está de plantão no Instituto Médico Legal, ele me dizia, Paulo Guerra, ele me mostrava o livro, Peregrine, só um caso, teve um outro também que falta confirmar, não se sabe ainda o motivo da morte. Foi encontrado um cadáver lá no Buritizal, naquela invasão no Buritizal, e não se sabe ainda se trata-se de overdose ou se foi, né, um outro tipo de causa da morte aí. Só daqui a pouco, quando tiver um exame mais detalhado, o exame de necrópsia, é que nós vamos saber aí de que foi que morreu esse homem que foi encontrado, né, o cadáver lá no Buritizal. E esse homem que foi morto a tiros, onde aconteceu? Foi na Cidade Nova, foi isso, Peregrine? Foi na Cidade Nova, Paulo. Estava chegando em frente à residência dele quando ele foi atingido por tiros, né? Ele saiu de casa para ir à taberna. Quando voltava da taberna na hora da novela, por volta de 21 horas, ele foi atingido por vários disparos. Trata-se ainda de um crime misterioso, não se sabe qual o motivo desse homem ter sido assassinado aí a tiros na frente da casa onde morava. Alberto Peregrine vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para ti. Sem dúvida nenhuma, Paulo Guerra, vamos voltar com essas e outras informações. Te trazendo abraço, Paulo Guerra, de ouvintes da área central da cidade, também da Cidade Nova. Na zona leste da cidade tem um rapaz, Paulo Guerra, que corta cabelo. Ele tem um salão. O nome dele é Antônio Carlos, mas gosta de ser chamado de Suzy. Ele disse que tem um sonho de cortar o cabelo do Paulo Guerra. É contigo, meu chefe, Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. O Cine Manaus disponibiliza nesta quarta-feira 12 vagas de emprego nos postos da Avenida Constantino Nery, São Geraldo, Zona Centro do Sul, e no Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuano, Jorge Teixeira, a partir das 8 horas. Nesta sexta-feira, a 9ª edição da Banda Maria Vem com as outras tomar as ruas do centro de Manaus para sensibilizar o público sobre os direitos das mulheres. Organizado pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, com apoio da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania,
O evento iniciará às 15 horas com concentração na Praça Heliodoro Balbi. Em 2019, Cláudio Santoro completaria 100 anos de nascimento. E para celebrar a trajetória de um dos nomes mais importantes da música amazonense, a Amazonas Filarmônica e o Coral do Amazonas realizarão um concerto com 2 sinfonias do compositor no Teatro Amazonas às 20 horas desta quinta-feira. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Agricultura, terá entrada gratuita. Hoje amanhã acontece no auditório João Bosco, na Assembleia Legislativa, o 4º encontro de gestores municipais do Sistema Único de Assistência Social. O objetivo é discutir as formas de operacionalização do sistema com secretários municipais e conselheiros dos 62 municípios do Amazonas. Temos informações desde Manacapuru. José Alberto Zegdeg, a luz aí, a energia elétrica já foi restabelecida? Palhaçada, patifaria, irresponsabilidade, falta de respeito, Paulo. Isso é o que mais se ouve da boca do povo nas ruas de Manacapuru quanto a essa falta de energia que já caminha para o 3º dia. Os prejuízos são imensuráveis. Muita gente está deixando a cidade para dormir em Manaus, já que à noite é quase impossível dormir com tanto calor e de quebra os carapanãs. Muitos produtores de polpa de frutas não sabem o que fazer com os produtos, de que até gelo está faltando na cidade. A corrida para a compra de pequenos grupos geradores é algo nunca visto em Manacapuru. São famílias desesperadas e pequenos comerciantes que tentam de qualquer forma salvar seu pequeno negócio e não perder seus produtos. Um verdadeiro pandemônio. E até então não se tem, até agora, uma resposta concreta da empresa responsável que possa garantir a volta da energia. Conversamos com o empresário Raimundo Chicó, proprietário do maior frigorífico da região, e ouça o que ele diz. Eu acho muita falta de responsabilidade de uma empresa do porte da Amazonas Energia deixar isso acontecer. Como é que ela não tem um plano B, uma unidade geradora para suprir uma necessidade, pelo menos com 50% da necessidade? Nossos funcionários vieram trabalhar hoje, terça-feira, e não tiveram condição de terminar o dia porque estão cansados e não conseguiram dormir. Os pescadores não estão indo pescar porque não tem gelo para irem pescar. E nós aqui, nesse frigorífico, estamos nos segurando porque nós temos grupos geradores emergenciais para suprir pequenas falhas. Amanhã, quarta-feira, eu vou pedir para os funcionários não virem trabalhar, porque a energia que nós estamos produzindo não dá para atender nossa necessidade. Para você ter uma ideia, nós estamos gastando hoje mais de 200 litros de diesel por hora só para conservar as camas e tentar trabalhar. E o mais triste de tudo isso é que não existe da empresa que nos fornece energia um comunicado oficial, alguma coisa sólida que a gente possa saber o que vai fazer. Porque até o momento a gente está aqui e ninguém sabe o que está acontecendo na realidade. Muitos pequenos frigoríficos estão recorrendo ao empresário Raimundo Chicó para tentar salvar os produtos armazenados. Bem, Paulo, o deputado Josué Neto, em seu portal, cobra providência por parte da Eletrobras Amazonas Energia. Ele diz em nota: são mais de 200 mil pessoas que precisam ser tratadas de forma respeitosa dos municípios atingidos. A concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica deve apresentar alternativa para o fim do problema, que além de gerar desconforto ao povo do interior, reduz a capacidade econômica das cidades. Agora, Paulo, o povo aqui é pacato realmente. Até então, nenhuma manifestação da população que aceita pacificamente essa pouca vergonha. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6h08 em Manaus. Daqui a pouco, no final deste bloco de notícias, teremos um pronunciamento de Josué Neto sobre esta falta de energia elétrica em Iranduba e Manacapuru e cobrando alternativas. A Secretaria de Estado de Saúde vai pedir ao Instituto de Ginecologia e Obstetrícia do Amazonas o afastamento do ginecologista que aparece agredindo uma parturiente em vídeo gravado na maternidade Balbina Mestrinho, no centro de Manaus, que viralizou nas redes sociais durante a semana. O profissional é cooperado do Iguan e o vídeo, segundo a Suzan, foi gravado há 9 meses, em 2018. Nas imagens é possível ver o médico Armando Andrade Araújo batendo com as 2 mãos nas virilhas da paciente em trabalho de parto, após familiares da mulher afirmarem que denunciariam as condições de atendimento médico da maternidade à imprensa. Armando foi preso em 2015, acusado de integrar numa quadrilha especializada em cobrar dinheiro para fazer partos, laqueadura e outros procedimentos ginecológicos em maternidades públicas de Manaus. Por meio de nota, a Suzane informou que, apesar de a agressão ter ocorrido no ano passado, tomou conhecimento sobre ela apenas nesta terça-feira por meio das redes sociais. O conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas,
auditor Mário Filho suspendeu cautelarmente o concurso público da Prefeitura de Beruri. O concurso tinha como objetivo preencher 288 vagas de ensino fundamental, médio e superior para o quadro de pessoal da Prefeitura. Na avaliação do Ministério Público de Contas e da Diretoria de Controle Externo de Admissões de Pessoal do TCE, o concurso possui uma série de irregularidades. Obras pagas sem a devida comprovação de execução, entre outras irregularidades, levaram o colegiado do Tribunal de Contas do Estado a reprovar na manhã de ontem as contas da ex-prefeita de Novo Airão, Lindinalva Silva. A gestora terá de devolver aos cofres públicos entre multas e alcance o montante de 3,1 milhões de reais. O governador Wilson Lima participou ontem da cerimônia em que a Motor Honda da Amazônia anunciou o novo ciclo de investimentos da ordem de 500 milhões na fábrica implantada no Polo Industrial de Manaus. Ele ressaltou que pontes como esse contribuem para fortalecer a Zona Franca de Manaus e que a multinacional demonstra confiança no modelo. Um pedido de medida cautelar do Ministério Público de Contas resultou na suspensão da dispensa de licitação prevista na portaria 78/2019, elaborada para fornecimento de merenda escolar na rede pública do Estado. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, sem a licitação, a contratação do fornecimento de almoço e lanche terá um custo de mais de 32 milhões de reais. O valor é 50% maior que o previsto no pregão eletrônico inicial de número 1491/2018, que sinaliza uma diferença de mais de 18 milhões de reais. O relator da decisão, o conselheiro José Filho, determina que a Secretaria de Estado de Educação, SEDUC, adote medidas para a realização de novo procedimento licitatório com o intuito de contratação de merenda escolar por valores inferiores à dispensa de licitação. O prazo é de 60 dias. Em nota, a SEDUC esclarece que a contratação das empresas foi feita em caráter emergencial devido à suspensão do serviço contratado para a capital e interior em decorrência de cumprimento de decisões judiciais. Os benefícios da Zona Franca de Manaus precisam ser melhor divulgados para o Brasil e entender as contribuições positivas do modelo para a economia nacional. É o que afirmou o superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, na primeira entrevista coletiva concedida aos jornalistas da região nesta terça-feira no auditório da autarquia. Para o superintendente, o país ainda tem uma visão equivocada da Zona Franca de Manaus por desconhecer dados como: a Zona Franca foi responsável pela geração de mais de 700 mil empregos no Brasil todo, 250 mil apenas no estado de São Paulo. Isso devido aos insumos comprados dos outros estados pelas empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. Poucos sabem que 99% do pneu utilizado no polo de duas rodas vem do Rio Grande do Sul. Ou que a maior parte do aço vem de Minas Gerais, exemplificou Menezes. O superintendente destacou ainda que os resultados socioambientais da Zona Franca de Manaus contribuem com o desempenho do setor mais importante da economia nacional, o agronegócio. A floresta nativa preservada influencia no regime de chuvas que são decisivas para as colheitas no Sudeste e Centro-Oeste, por exemplo, salientou ele. Um levantamento feito pelo deputado estadual Serafim Corrêa do PSB mostrou o valor disponível por habitante nos 10 municípios que receberam em 2018 os maiores repasses dos governos federal e estadual. Pelo estudo, o presidente Figueiredo tem 4.600 disponível por habitante, enquanto Manaus tem 1.400. Para chegar ao valor por habitante, o parlamentar somou o total das transferências do governo do estado e União recebido no ano passado e dividiu pela população estimada de acordo com dados do IBGE. O resultado é o valor disponível por habitante. Em número absoluto, Manaus é o que recebeu em 2018 o maior valor em repasses, 3 bilhões de reais. O presidente Figueiredo recebeu 162,6 milhões de reais, só tem 35.352 habitantes, ficando com 4.603 reais e 98 para investir em cada morador. Manaus tem 1.426.041 para cada um dos 2.145.444 habitantes, analisou Serafim Corrêa. Dos 10 municípios que mais receberam transferências do governo federal e estadual, Manaus é superada em valor por habitantes por 7 municípios. São eles Presidente Figueiredo, Coari, Tefé, Iranduba, Maués, Itacoatiara e Tabatinga. A capital amazonense supera apenas os municípios de Manacapuru e Parintins. O governo federal está proibido de fazer pressão para que os índios Vaimiri e Troaris parem de defender o território deles na passagem do Linhão de Tucuruí por suas terras no município de Presidente Figueiredo.
A obra tenta ligar Manaus a Boa Vista, que se tornou refém do regime ditatorial venezuelano de Nicolás Maduro, porque grande parte da eletricidade de Roraima é abastecida por uma linha de transmissão que vem da Venezuela. A decisão de pôr fim às pressões do governo contra os indígenas é da juíza federal do Amazonas, Rafaela Cássia de Souza, informou nesta terça-feira o jornal Folha de São Paulo. O prefeito Arthur Neto disse que está aguardando manifestação do governador Wilson Lima sobre dívida de aproximadamente 800 milhões que o estado tem com Manaus. Foi eu comentar nesta terça-feira as medidas anunciadas ontem pelo governador para socorrer a saúde. O Wilson quer emprestar 859 milhões de bancos nacionais e internacionais e pedir 350 milhões de recursos do FTI para pagar dívidas e cobrir o déficit orçamentário. Estou vendo esses anúncios todos e estou aguardando que haja alguma manifestação em relação ao que seria o dinheiro para a cidade de Manaus, disse o prefeito à imprensa antes de entrar na Câmara Municipal de Manaus, onde entregou o projeto de lei que dá autonomia a Manaus Previdência. Josué Neto cobra alternativas para solucionar a crise de energia elétrica em Iranduba e Manacapuru. Felipe Augusto tem os detalhes. A constante falta de energia desde o início do mês de fevereiro está prejudicando a vida dos moradores dos municípios de Iranduba e Manacapuru. No último dia 14, os moradores enfrentaram um apagão de quase 24 horas, após o rompimento da fiação que faz a ligação da rede elétrica nos dois municípios. O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, cobrou nesta terça-feira da Eletrobras Amazonas Energia a apresentação de alternativas para solucionar a recorrente falta de energia elétrica nas cidades. A situação que afeta hoje os municípios de Iranduba e Manacapuru vem sofrendo com mais de uma dezena de apagões. Está se tornando insustentável. E eu quero aqui deixar o meu repúdio, porque não há nenhuma informação de alternativa para a falta de energia nesses dois municípios. Nós vamos, nesse momento, confeccionar o documento, não só pedindo explicações, mas pedindo providências para que o sistema Eletrobras apresente uma alternativa e que esses 200 mil, juntando Manacapuru, Iranduba e região, possam ser tratados de forma respeitosa. A Eletrobras Amazonas informou em nota que o apagão que aconteceu no dia 14 foi devido a um equipamento estar danificado após tentativa de furto de cabo subaquático no Rio Negro. Na segunda-feira, os moradores ficaram sem energia e a companhia elétrica informou que a solução que trará confiabilidade no sistema levará 25 dias para ser finalizada e pediu compreensão da população. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Polícia. Depois das orações da terça-feira, Alberto Peregrini, o que aconteceu na cidade nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo, uma movimentação grande nesse momento no 14º DIP, que fica na Avenida Grande Circular, que foi preso um assaltante que já era acostumado a assaltar motorista de aplicativos, e nesse momento a ocorrência está se desdobrando no 14º DIP. Estou aqui em contato com meu amigo Rai Nascimento. Ele me traz essa informação, Paulo Guerra, de que a movimentação é grande por parte de motoristas de aplicativo que chegam nesse momento no 14º DIP para tentar reconhecer também esse bandido, né? Ou esses bandidos que estavam atacando aí motoristas de aplicativos na cidade. A ocorrência está se desdobrando nesse momento no 14º DIP. Pronto socorro 28 de agosto, movimentação das mais tranquilas durante a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física e foi tão somente plantão realmente dos mais tranquilos no pronto socorro 28 de agosto. Já no pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida por volta de 19h20, era noite de ontem. Outra vítima de agressão física deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Era por volta de 21 horas, quando um homem de 49 anos dava entrada vítima de agressão física. As informações dão conta de que Paulo Guerra, esse homem, foi encontrado na Alameda Cosme Ferreira, sangrando, todo quebrado, e foi levado ao pronto-socorro. Não se sabe ainda, ele não teve ainda condições de dizer quem foi e por que o agrediram. O fato deu-se, repito, na Alameda Cosme Ferreira, e era por volta de 21 horas da noite de ontem.
Pronto socorro Platão Araújo. A movimentação no Platão Araújo também foi tranquila, menor até do que dias anteriores. Entretanto, uma pessoa deu entrada, vítima de uma garrafada na cabeça. Ele levou gargaladas pelo corpo. Camarada quebrou a garrafa na cabeça dele e depois o riscou por todo o corpo praticamente. A garrafa usada, uma garrafa de litrão daquela cerveja de pobre, foi usada como arma. Isso deu-se no bairro Aliança com Deus. Esse homem que deu as garrafadas não estava aliançado, estava assim, possuído por alguma coisa ruim que deu-lhe várias facadas não, gargaladas de garrafa no seu próprio colega de copo. Os dois tomavam uma cerveja de pobre, o famoso litrão. Acidente de trânsito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um acidente de trânsito ocorrido ontem à noite na Avenida dos Buritis, na área da zona leste da cidade. Um homem foi atropelado e por pouco não perde a vida. Ele foi levado por uma ambulância do SAMU ao pronto-socorro Platão Araújo, onde rapidamente foi atendido e está fora de perigo de morte. Isso deu-se na zona leste da cidade. Foi mais um atropelamento naquela área, mas as informações dão conta de que o motorista atropelador não teve culpa não. O rapaz que foi atropelado estava pilotando uma bicicleta completamente embriagado. Por tudo se briga hoje em dia. 2 vendedores entraram em conflito, um vendendo cheiro verde, maxixe e quiabo num carrinho de mão, o outro estava vendendo tucumã, num ponto estratégico nas proximidades da rotatória do produtor. Um chegou primeiro, já vendia tucumã há muito tempo, até que o vendedor de cheiro verde chegou mais cedo e ocupou o lugar onde outrora já era tradicional do vendedor de tucumã. Os dois foram a vir, de fato, era cheiro verde jogado pelo asfalto, era maxixe, era quiabo e alguns caroços de tucumã também eram espalhados pelo asfalto enquanto os dois estavam brigando. A briga foi apartada pelo vendedor de mingau e o de banana frita, que acabaram, chegou aquela turma do deixa disso, os dois foram para casa amargando o prejuízo. E se a polícia chega, ainda iam parar na delegacia, mas não, ficou por isso mesmo. Cada um levou seus tapas e foi cada um para o seu canto levado para casa. E a movimentação, a muvuca, a gritaria foi das maiores na hora dessa briga nas proximidades da feira do produtor. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Um cadáver foi encontrado lá no bairro Buritizal. O bairro Buritizal é aquele bairro, aquela invasão que fica ali por trás da rotatória do Conjunto João Paulo. Ali sempre acontece algum crime. E ontem uma pessoa foi encontrada já sem vida à beira do caminho, à beira da pista. Trata-se de um homem até o presente momento não identificado. De que ele morreu? Até o presente momento não se sabe. Não se sabe se foi de overdose. Ao princípio achava-se que era um assassinato, mas essa hipótese já está inclusive descartada. Pode ter sido vítima de overdose, o corpo, né? Esse homem que morreu, vítima de, quem sabe, overdose, porque o pessoal está se empurrando na droga, eles comem, se esfregam, cheiram, fuma e depois aí o resultado é esse, overdose e morte. Um homem de 39 anos de idade, em circunstâncias misteriosas, foi assassinado na Cidade Nova. E tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem.
A maioria das pessoas assistiam a novela do Gato, O Sétimo Guardião. Ontem à noite eu falei para vocês que um dia ela ia se entregar. A luz se entregava aos desfrutes no braço de Júnior. De tanto ele insistir, a moça cedeu. Naquele mesmo momento, a Valentina caía no buraco da fonte. Foi nessa hora que um crime aconteceu na Cidade Nova. Uma mulher disse ao marido: amor, vai na taberna comprar algumas coisas. O homem foi, chegou até a taberna, fez as compras e voltava para casa. Antes de entrar na sua residência, ele foi abordado por homens misteriosos. Um deles atirou 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu na Cidade Nova, quando esse homem já estava praticamente dentro de casa, já estava chegando em casa, quando foi abordado, atirado e morto. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 42 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agradecendo a audiência lá em Manacapuru, o João do Estaleiro Juruá, do Bloco da Fuleiragem, ouvindo o Jornal da Manhã, reclamando da falta de luz. Ele está ouvindo no rádio a pilha, porque energia ainda está faltando em Manacapuru. É contigo, Paulo Guerra. Esportes. O São Paulo tem o pior aproveitamento entre os 20 clubes que disputarão a Série A do Brasileirão em 2019. Ganhou 37% dos pontos até o momento na temporada. Com a troca no comando técnico em fevereiro, eliminação da Taça Libertadores e 5 derrotas, o São Paulo também é o time que mais perde em comparação com as principais equipes do país. Logo acima aparecem Corinthians e Atlético com 44,4%. O líder do ranking é o Goiás, único com 100% de aproveitamento. São 8 vitórias em 8 jogos. O Vasco, campeão da Taça Guanabara, aparece na segunda colocação, 91,6%, seguido por Santos, 81,4% e Grêmio, 80,9%. Donos dos maiores investimentos no futebol nacional, Flamengo e Palmeiras ainda não embalaram. O rubro-negro é o sexto em aproveitamento, 72,2%, enquanto o outro em nono, 66,6%. O desempenho não leva em consideração partidas amistosas, como por exemplo o torneio da Flórida, do qual São Paulo e Flamengo participaram. Estão contabilizados jogos por todas as competições oficiais. Piores aproveitamentos neste início de ano: Corinthians e São Paulo se enfrentaram no último domingo na Arena Corinthians, em clássico vencido pelo time da casa por 2-1. Neste momento, o São Paulo é o terceiro colocado do grupo D do Paulistão e aparece como o único entre os 4 grandes do estado fora da zona de classificação para o mata-mata do campeonato estadual. 6h32 em Manaus. Após a derrota na final da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca, o clima do Fluminense voltou a ficar tenso nesta terça-feira. Insatisfeitos pelo atraso nos salários, o elenco não foi a campo para treinar como forma de protesto. O diretor executivo Paulo Angione confirmou as pendências. Os jogos de ontem. Copa do Brasil, Londrina 1, Paraná também 1. E Londrina fez 4-3 nos pênaltis e se classificou. Copa Sul-Americana, Chapecoense 1, União La Calera também 1. Chapecoense foi eliminada. Pela Liga dos Campeões, Europa, ontem Liverpool 0, Bayern também 0. Lyon 0, Barcelona também 0. Os jogos de hoje. 19h15, Copa do Brasil, Luverdense e Figueirense. E ainda às 21h30, Corinthians e Avenida. Serra e Vasco. Santa Cruz e Náutico. 19h15, Copa Libertadores da América, Talheres e Palestino. Às 21h30, jogam Defensor e Atlético Mineiro. 21h30, Copa Sul-Americana, Defensa e Botafogo. O Melgar deu um passo decisivo para alcançar a fase de grupos da Copa Libertadores na noite desta terça-feira.
Jogando na condição de mandante, a equipe peruana ganhou por 2-0 do Caracas e pode até perder na Venezuela para integrar o grupo do Palmeiras no torneio continental. Agora 6h34 em Manaus. Últimas notícias. O Ibovespa, o principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da B3, antiga BMF Bovespa, encerrou o pregão de ontem em alta de 1,19% aos 97.659 pontos. O dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,45%, cotado a R$3,71. O euro também desvalorizou. Caiu 0,2% e terminou o dia custando R$4,21. A Ford anunciou nesta sexta-feira que vai fechar a fábrica de São Bernardo do Campo em São Paulo neste ano e que vai parar de vender caminhões da América do Sul. Os modelos que sairão de linha são o Fiesta, o Cargo F4000 e F350. O barril de petróleo Brent para entrega em abril nesta quarta-feira em baixa no mercado de futuro de Londres, cotado a $66,34, variação de 0,10% em relação ao fechamento de ontem. Começa a ser pago nesta quinta-feira o abono salarial PIS do calendário 2018-2019, ano base 2017, para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em março e abril. O PIS é pago na Caixa Econômica Federal. Também será liberado o PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, para quem tem final da inscrição 6 e 7. A estimativa da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia é que 2,9 bilhões de reais sejam pagos a aproximadamente 3,6 milhões de trabalhadores. A arrecadação federal cai para 160 bilhões em janeiro e registra queda real de 0,66%. Esse é o terceiro mês consecutivo com queda real da arrecadação de tributos. Receita afirmou que a queda no ingresso de recursos do Refis e greve dos caminhoneiros influenciaram o resultado. Aumento de preços e crise econômica frearam vendas de combustíveis no Brasil, diz a ANP. Diante da estagnação no mercado de combustíveis, a agência reguladora defende mais competitividade e transparência no mercado. Indicado à presidência do Banco Central, será sabatinado no Senado no dia 26 de fevereiro. Relatório com a indicação de Roberto Campos Neto foi lido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Senadores pediram para a sabatina e votação ocorrer na semana que vem. Monitor do PIB do FGV aponta crescimento de 1,1% da economia do país em 2018. O resultado é muito abaixo do previsto no início do ano passado e decepcionante quando se leva em conta que vem após 2 anos consecutivos de forte atração econômica e de um crescimento com trajetória ascendente em 2017, diz coordenador da pesquisa. O governo Jair Bolsonaro rejeitou em ofício ao Supremo Tribunal Federal um parecer que a gestão Michel Temer elaborou contra a paralisação dos caminhoneiros de 2018. O documento foi encaminhado à corte pela CEPRAC, Secretaria de Produção da Produtividade e Advocacia da Concorrência do antigo Ministério da Fazenda. Segundo o parecer do governo Temer, o movimento dos caminhoneiros conspirou contra o bem-estar social, abusou do direito de greve, coagiu o governo federal, feriu a livre concorrência e institucionalizou um cartel, ou seja, a combinação de preços. 6h42 em Manaus. Morreu ontem no Rio de Janeiro o economista e ex-ministro do Planejamento João Paulo dos Reis Veloso, de 87 anos. O corpo será velado daqui a pouco no cemitério São João Batista, lá em Botafogo, e o sepultamento está previsto para as 10h30 da manhã de hoje. Pelo menos 1.173 espécies de animais vivem sob risco de extinção no país atualmente. Há outros 10 animais que existiam no Brasil e que já desapareceram completamente do território nacional. Na Caatinga, 182 animais estão ameaçados. Os dados são do Instituto de Conservação da Biodiversidade, Chico Mendes. Dezenas de civis e combatentes do grupo extremista Estado Islâmico se renderam às forças democráticas da Síria, união de milícias curdas e árabes, apoiadas pelos Estados Unidos, que combatem os jihadistas no leste sírio. O local é o último reduto ocupado pela facção islamita. As autoridades australianas anunciaram nesta quarta-feira a detenção de uma babá que mora há mais de 3 décadas no país,
depois que o Chile solicitou sua extradição por acusações de sequestro e tortura durante o regime de Augusto Pinochet. Adriana Rivas, que tem mais de 60 anos e foi secretária do ex-comandante da Polícia Política da ditadura de Augusto Pinochet, o falecido Manuel Contreras, foi detido na terça-feira, de acordo com o porta-voz da Procuradoria-Geral da Austrália. Ela é solicitada para enfrentar processo na República do Chile por crimes de sequestro com agravante, afirmou a mesma fonte. O regime de Nicolás Maduro determinou o fechamento da fronteira marítima e aérea entre a Venezuela e as ilhas no Caribe pertencentes à Holanda. Curaçao, uma delas, foi estabelecida por Juan Guaidó, declarado presidente venezuelano interino, como um dos pontos de coleta da ajuda humanitária enviada aos venezuelanos. Perguntado pela agência France Press se ele confirmava a suspensão das comunicações marítimas e aéreas com Aruba, Bonaire e Curaçao, o comandante Vladimir Quintero apenas respondeu afirmativo. O militar não detalhou as razões do fechamento. A suspensão do tráfego aéreo e marítimo com Aruba, Curaçao e Bonaire também foi ordenada por Maduro em janeiro de 2018 para frear supostas máfias de contrabando. Dessa vez a decisão foi tomada 4 dias antes da data anunciada por Juan Guaidó para a chegada da ajuda humanitária por meio do centro de distribuição nas fronteiras do país. O embaixador da Venezuela em Tóquio, Seiko Ishikawa, negou nesta quarta-feira que o governo do Japão tenha reconhecido Juan Guaidó como presidente interino de seu país e disse que as autoridades japonesas querem continuar trabalhando com o governo legítimo de Nicolás Maduro. O diplomata respondeu desta forma às declarações do ministro das Relações Exteriores japonês Taro Kono, que ontem expressou o apoio claro do Japão ao presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em ação penal da Lava Jato, o ex-ministro petista Guido Mantega fará aniversário de 70 anos dentro de 46 dias, em 7 de abril. Os prazos de prescrição dos crimes atribuídos a ele serão então cortados pela metade. Com essa novidade, Mantega está na bica de se livrar da punição referente ao pedaço do processo em que é acusado de receber propina de 50 milhões da Odebrecht. Deve-se o desfecho ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. A pedido da Polícia Federal, a Justiça Federal de Pernambuco mandou soltar o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, alvo da Operação Fantoche, deflagrada contra supostas fraudes do Sistema S e no Ministério do Turismo. Ele havia sido preso ainda na manhã desta terça-feira. Segundo informações da Justiça, a Polícia Federal fez o pedido de soltura após a conclusão de buscas e apreensões em endereços ligados a ele e outros investigados. 6 dos 10 presos ontem já foram soltos. Governadoras de 12 estados se reuniram ontem com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para tratar da decisão que obrigou o Congresso a aprovar uma norma de compensação das perdas provocadas pela Lei Candir. Diante do quadro do caos financeiro nas contas locais, os governadores buscam uma forma de acelerar o recebimento dos repasses diante da demora da Câmara dos Deputados e do Senado em aprovar as regras para a compensação. Após um longo e acalorado debate, a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle do Senado aprovou ontem por 6 votos favoráveis e 5 contrários um requerimento convidando o ex-ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebiano, exonerado, a dar explicações sobre o caso das supostas candidaturas laranjas em 2018. O Senado aprovou ontem o projeto que proíbe o casamento de menores de 16 anos. O texto mantém a exceção preservada no Código Civil, na qual pais ou responsáveis de jovens com 16 e 17 anos podem autorizar a união. Luiz Nunes Pereira Filho pediu demissão ontem do cargo de presidente da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade Investe São Paulo, após ter sido alvo de manhã de mandato de busca e apreensão da 60ª fase da Operação Lava Jato. A decisão foi anunciada depois de reunião com o governador João Dória. Nunes foi ministro de Relações Exteriores do governo de Michel Temer. O governo brasileiro vai disponibilizar medicamentos e alimentos para a população da Venezuela. Segundo o porta-voz da presidência, Otávio do Rigo Barros, a ajuda será disponibilizada na cidade de Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, e em Boa Vista, ambas em Roraima. A ideia é que os alimentos e remédios sejam recolhidos por caminhões venezuelanos conduzidos por cidadãos venezuelanos que vão cruzar a fronteira para levar a ajuda. A Câmara dos Deputados impôs nesta terça-feira a primeira derrota ao governo Jair Bolsonaro e aprovou em votação simbólica projeto que suspende os efeitos do decreto presidencial que permite a servidores comissionados e dirigentes de fundações, autarquias e empresas públicas impor sigilo secreto ou ultra-secreto a dados públicos. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para ser líder do governo no Senado Federal. O comunicado foi enviado à casa no final
final da tarde de ontem. Bezerra Coelho ocupou a mesma função entre agosto e dezembro do ano passado durante os últimos meses do governo de Michel Temer. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento sobre criminalização da homofobia com a continuação do voto do ministro relator da ação, Celso de Mello. Na última sessão, o ministro repudiou a homofobia e criticou a inércia do Congresso sobre o tema. Os ministros Sérgio Moro da Justiça e Onyx Lorenzoni da Casa Civil entregaram ontem o pacote de projetos anticrime do governo ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. São 3 projetos com medidas contra a corrupção, crime organizado e crimes violentos que agora serão analisados pelos parlamentares. O ministro Sérgio Moro reconheceu a motivação política da separação do projeto que criminaliza o Caixa 2. O ministro da Justiça adotou um discurso mais brando ao falar do Caixa 2 e admitiu que o fatiamento da proposta foi feito para agradar os parlamentares. Chegou o dia. O governo apresentará ao Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência Social. Jair Bolsonaro entregará o texto ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na parte da manhã de hoje. À noite, o presidente fará um pronunciamento na TV. Na semana passada, o secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, informou que a proposta vai prever idade mínima de aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, ao final de um período de transição de 12 anos. O presidente Jair Bolsonaro defendeu ontem as reformas como algo necessário para o Brasil andar para frente. Em evento de posse da diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária para o ano de 2019, Bolsonaro disse que com a reforma da Previdência o Brasil deslanchará. 6h50. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nessa quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bebiano diz em áudio que o presidente está envenenado. Folha de São Paulo. Investigado pela Lava Jato, Aloysio Nunes pede demissão do governo Dória. O Estado de São Paulo. Ministério Público e Flamengo não chegam a acordo sobre a indenização das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Justiça determina a soltura do presidente da CNI preso em operação da Polícia Federal. Valor econômico. Ford encerra a fábrica de São Bernardo do Campo e deixa mercado de caminhões. Estado de Minas. Câmara derruba decreto assinado por Mourão sobre sigilo de documentos públicos. Jornal do Comércio no Recife. Caixa 2 não é corrupção, diz Moro sobre fatiamento de projeto anticrime. Diário do Nordeste em Fortaleza. Militar suspeito de assediar adolescente espancado pelo pai do garoto em Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre. Paulo Preto guardava 100 milhões de reais em bunker, diz delator da Lava Jato. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Menezes defende protagonismo da Suframa. A crítica. Moto Honda anuncia investimento na Zona Franca de Manaus. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição José Alberto Zegdeg, Felipe Augusto e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45. Difusora.